Olá! Bom, hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebi uma mensagem falando a respeito da terceira idade, do envelhecimento, e eu fiquei refletindo muito em relação àquela mensagem. Que ela diz assim, o autor da mensagem diz que muitos idosos eles acreditam ter condições físicas e condições cognitivas para desempenhar algumas atividades do dia a dia. E essas atividades podem ser um pouco perigosas, como subir numa escada, subir num banco, numa cadeira. Eles acreditam que eles têm aquela condição, mas na verdade, por muitas vezes até processo de envelhecimento normal, essas habilidades físicas e cognitivas que eles acreditam ter não são como antigamente, né? E eles se expõem a um risco de quedas. E as quedas elas podem se tornar muito perigosas entre os idosos. Então, esses erros na tomada de decisão de uma situação e as prováveis quedas, elas são assim o grande problema que nós encontramos na geriatria entre os idosos. E esse problema, essa causa de erro na tomada de decisão e de quedas, traz inúmeras mortes todos os anos entre os idosos. Às vezes, idosos que ainda não precisavam, né, que estão bem, podem sofrer uma queda e, através dessa queda, ela gerar consequências e até levar à morte, levar ao óbito, né? Então, nós temos que prestar muito atenção. Cuidados básicos em casa, para quem tem um idoso em casa. Primeira coisa é retirar tapetes. E se ele for um pouco negativo em relação a essa retirada de tapetes, faz uma opção por aqueles tapetes que grudam no chão, que são antiderrapantes, né? Tenta fazer uma troca. Mas o ideal é não ter tapete nenhum e nem pequenos objetos em casa que podem fazer com que o idoso tropece sem querer, né? E possa surtir aí o efeito de uma queda. A iluminação do ambiente também é bem importante, principalmente à noite e de madrugada, porque muitos idosos eles acordam de madrugada para ir ao banheiro. Então tem que ter uma boa iluminação, desde o quarto até o banheiro, onde ele está acostumado a ir fazer as suas necessidades. Também, se na sua casa, na casa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, tem aquele banquinho atrativo, aquela cadeira velha, mas atrativa para ele subir e que pode expor ele a um risco, tenta convencer ele de guardar, de trocar, de dar para alguma outra pessoa, né? Para que você não tenha esse risco dele subir realmente e sofrer uma queda, ok? E também esteja bem atento a alguns sinais de confusão, né? Ou desequilíbrios, tonturas que o idoso pode apresentar. Se você perceber alguns desses sinais que não são comuns para aquele idoso, né? Porque ele é seu familiar, procure um médico imediatamente para poder investigar. E o mais importante de tudo, não deixe o idoso sozinho. O idoso que requer alguns cuidados, que você comece a perceber que ele não está desempenhando as suas habilidades físicas e cognitivas como, né, antigamente, né, como alguns anos atrás, que você percebe esse decréscimo, não permita que ele fique sozinho em casa se expondo a alguns riscos. Ele não vai querer acompanhante, ele não vai querer sair de casa, ele não vai querer sair para fazer algumas atividades. Às vezes ele não quer ir nem no médico, né? Mas com jeitinho, vale a pena insistir nesse cuidado, para que algo pior não venha a acontecer e expor realmente a vida desse idoso. Então, as quedas, elas são um tema muito abordado, né? Muito investigado entre a população geriátrica, porque infelizmente os seus índices ainda continuam alarmantes e ela ainda é uma das principais causas de morte e óbito entre os idosos. Ok? Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários e o que a gente puder ajudar, estamos aqui. Obrigada!